Olá pessoal, bem-vindos de volta à série Descobrindo o Seu Chamado. Nessa sessão, eu quero falar com vocês sobre o quarto chamado de Deus para a sua vida. Você foi moldado para servir a Deus. Mas antes, vamos rever as sessões anteriores. Primeiro, você foi chamado para alegrar a Deus. Isso chama-se adoração. Depois, você foi chamado a pertencer à família de Deus. Isso chama-se comunhão. E terceiro, você foi chamado para ser semelhante a Jesus. Isso chama-se discipulado. Agora você foi chamado e moldado para servir a Deus. A palavra bíblica para esse propósito é a palavra ministério. Agora eu posso imaginar que você esteja pensando, ministério não é o que os pastores fazem, os missionários fazem? Não, não é. A palavra ministério significa servir. Um ministro da Suprema Corte, por exemplo, antes de tudo, ele é um servidor público. Ele está ali para servir o seu país. Servir é um chamado de Deus para todo cristão. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, Ele nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Agora observe o seguinte sobre esse versículo. O chamado para a salvação e o apelo para o serviço são a mesma coisa. O momento em que você deu a sua vida a Cristo, você também se alistou no exército de Deus como servo de Deus. Na verdade, mesmo antes de você nascer, lembra? Sua vida já havia sido planejada por Deus com toda antecedência. E tudo que Ele queria que você fizesse na sua vida vai acontecer. Isso é surpreendente. A Bíblia diz em Efésios 2,10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Isso significa que você não é um acidente. Significa que você foi colocado nesse mundo com um propósito. Você tem uma atribuição, uma obra a fazer. Você foi criado para dar uma contribuição a esse planeta. Você foi feito para ministrar. O que importa não é o quanto você vive, mas como você vive. Não é a duração da sua vida que importa, mas a doação da sua vida que importa. Deus não somente tem um plano para a sua vida, Ele também lhe deu dons, lhe deu habilidades, capacidade para você fazer qualquer coisa. Chamamos a isso forma. Formamos até um acróstico que representa essas 5 coisas diferentes. Observe na tela. A minha formação espiritual, as opções do meu coração, os recursos pessoais, o meu modo de ser e as experiências que tive na vida. A Bíblia diz em Jó, capítulo 10, verso 8, foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Deus fez você único. Não há ninguém no mundo igual a você e nunca houve. E você tem um papel único designado por Deus que só você pode cumprir. Não existe plano B. Agora aqui está algo importante que pode ser novidade para você. Seus talentos não são para o seu benefício. Sabiam? Eles, na verdade, são para o benefício dos outros. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Portanto, o meu quarto chamado é para servir a Deus, servindo as pessoas. Na verdade, a única maneira de você servir a Deus é de fato servindo pessoas. Porque você não pode ver a Deus aqui na terra. Deus é invisível. Deus é espírito. Como é que você pode servir um Deus invisível? Não há como. Como é que nós servimos a Deus? Servimos a Deus servindo pessoas. Essa é a grande verdade. Disse Jesus:
A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Então, o que vamos fazer nessa sessão é olhar para as 4 atitudes de Jesus. Anota aí na sua folha. Número 1, servir como Jesus significa estar disponível. Essa é a primeira atitude, disponibilidade. Você sabia que não importa quantas habilidades você tem, se você não estiver disponível, Deus não pode usar você. Um ótimo exemplo de disponibilidade está em Mateus capítulo 20, verso 30. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Muitas pessoas estudam o Novo Testamento para ver as pegadas de Jesus. Mas nós precisamos também analisar as paradas de Jesus. Em outras palavras, o que Jesus fez quando foi interrompido pelas pessoas? Já parou para pensar nisso? Sempre que alguém conseguiu alguma coisa de Jesus, foi porque interrompeu Jesus de alguma maneira. De fato, muitos milagres de Jesus aconteceram porque ele parou para atender as pessoas. Assim como esses 2 cegos. A Bíblia diz, Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes. Agora pense sobre isso. O coxo, o cego, o doente, os paralíticos, os leprosos, a criança morta, cada um deles aconteceu quando essas pessoas interromperam a Jesus de alguma forma. E Jesus permitia ser interrompido, porque ele estava disponível para as pessoas. Jesus sempre foi uma porta aberta a todas as pessoas que precisavam dele. Eu fico pensando quantas vezes você poderia ajudar as pessoas se estivesse disponível para elas. Fico pensando quantas oportunidades nós perdemos de abençoar outras pessoas porque estávamos ocupados demais. Quando você não está disposto a ser interrompido na sua agenda, nos seus compromissos, você não pode ser usado por Deus. A verdade é que você só poderá ser usado por Deus quando você estiver disponível para Deus, independentemente dos dons e dos talentos que você possui. Em Provérbios 3:28 diz: Nunca diga a outra pessoa, passa aqui amanhã e eu lhe darei isso, se você puder fazer agora mesmo. Isso é disponibilidade. Essa é a primeira característica. E a segunda, anote aí, servir como Jesus significa ser grato. Não só disponível, mas também grato. Deus quer que você sirva com Ele com um coração grato. Em João 11, Jesus realizou um dos maiores milagres, quando Ele levantou o seu amigo Lázaro dentre os mortos. Quando Ele se aproximou do túmulo, eu acho muito interessante isso aqui. A Bíblia diz: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por conta do povo que aqui está, para que creia que tu me enviaste. João 11, 41 e 42. Observe bem, Jesus estava prestes a ressuscitar um homem dentre os mortos, que já estava morto havia 4 dias. E ele não disse: Deus, por favor, ressuscite esse homem morto. Não, pelo contrário. Ele disse: Pai, eu te agradeço porque o Senhor vai fazer isso. Jesus ministrou gratidão. Quando você serve a Deus por obrigação, dívida, não há nenhuma alegria nisso. Mas quando você serve a Deus por gratidão, vida de pessoas podem ser transformadas, porque eles sabem que você está fazendo com amor. O apóstolo Paulo estava grato por seu ministério e ele disse em 1 Timóteo 1,12:
Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Se você não compreende a importância dessa atitude de gratidão no ministério, é porque você esqueceu que servir a Deus é um privilégio. A Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria, Salmo 100, verso 2. Não com tristeza, não com fanatismo, mas com alegria, porque você não pode ser feliz sem gratidão. Agora, há uma terceira atitude no cumprimento da sua quarta finalidade. Anote aí. Servir como Jesus significa ser fiel. Ser fiel significa que você não vai desistir. Você não sai no meio do trabalho. No final do seu ministério aqui na terra, Jesus fez uma oração ao Pai dizendo: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. João 17, 4. Eu glorifico a Deus completando a obra que Ele me designou para fazer, sendo fiel até o fim. A palavra aposentadoria não existe na Bíblia. Agora, há algo que se espera dos servos de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao Senhor. Então, o que motiva você para o serviço? Que tal porque Ele perdoou todos os seus pecados? Seria um bom motivo, é ou não é? Você sabe que se Deus não fizer mais nada para mim, ainda assim eu serei eternamente grato por tudo que Ele já fez até hoje, especialmente pela minha salvação. A Bíblia diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus santos anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Mateus 16, 27. Haverá uma recompensa por serviços, sabia? Quando você servir pessoas hoje, Deus vai recompensá-lo na eternidade. A Bíblia chama isso de acumular tesouros no céu. Já ouviu essa expressão? É isso mesmo. Então, servimos com gratidão porque no passado Deus perdoou os nossos pecados e porque no futuro nós seremos recompensados. Essa é a maior motivação. Agora saiba de uma coisa: nada do que você faz para Deus, por menor que seja, é insignificante. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, versículo 58, sejam fortes e firmes, sempre produzindo muito no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é desperdiçado. Isso significa que o que você faz importa para Deus. Jesus disse: e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Mateus 10, verso 42. Então, não importa o quão significativo ou insignificante possa parecer o que você faz, Deus vê tudo e Ele não somente vê, mas Ele também recompensa tudo. Aos olhos de Deus, nada passa desapercebido. Uma vez, aconteceu uma conferência muito importante numa grande igreja. 2 jovens viajaram muitos quilômetros para participarem dessa conferência. Mas ao chegarem ali, não havia lugar para sentar. Estava tudo lotado. E eles, tristes, resolveram voltar para casa. Foi então até que um recepcionista daquela igreja notou o interesse daqueles 2 jovens e os procurou dizendo: esperem aqui, eu vou conseguir 2 lugares para vocês. E conseguiu, lá na primeira fila. Ao final daquela conferência, aqueles 2 jovens entregaram sua vida a Cristo. Um deles chamava-se Billy Graham. Exatamente, o reverendo Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história. O evangelista que levou milhões de pessoas às arenas e aos estádios e os levou também, através do evangelho, à salvação. Suas cruzadas
são inesquecíveis. Muitas delas foram registradas, você pode conferir até hoje. O seu nome entrará na história como o homem que mais desfalcou o inferno. Exatamente, Billy Graham. Mas alguém vai se lembrar o nome do recepcionista que conseguiu naquele dia 2 lugares para aqueles 2 jovens? Quase certo que não, é ou não é? Mas eu quero dizer para você uma coisa, Deus sabe quem foi, Deus sabe o seu nome e com certeza o recompensará, assim como recompensou e tem recompensado Billy Graham, vai recompensar aquele recepcionista, aquele diácono naquela igreja naquele dia. A Bíblia diz em Colossenses 3, 23 e 24, tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Esse é o 4º chamado de Deus para você. A Bíblia diz em Hebreus também, capítulo 6, verso 10, como é que Ele, Deus, pode esquecer-se do trabalho incansável de vocês por Ele, ou esquecer-se do modo pelo qual vocês costumavam mostrar o seu amor por Ele, auxiliando seus filhos. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Há uma 4ª e última atitude que eu não posso deixar de falar para você. Anote aí, servir como Jesus significa ser generoso. A Bíblia diz, vocês sabem como nosso Senhor Jesus era cheio de amor e bondade. Embora fosse tão rico, Ele fez tão pobre para ajudá-los, de tal maneira que, se tornando pobre, Ele pudesse fazer vocês muito ricos. Essa é a generosidade de Cristo Jesus. Ele deixou o esplendor da glória dele para morrer numa cruz nesse mundo por nós. Uma pessoa pode até dar sem amor, mas é impossível amar sem doar. Você concorda comigo? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, João 3,16. Amor e doação andam juntos. E é por isso que a generosidade é uma característica marcante num servo de Deus. Ministrar é estar disposto a doar. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9:13, eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo. Sua generosidade redundará em graças a Deus. Nesse mesmo capítulo, no versículo 11, diz, Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade e assim muitos agradecerão a Deus. Agora, vamos lembrar, disponibilidade, gratidão, fidelidade e generosidade. Essas são as 4 características que você precisa ter para servir como Jesus. Agora você decide o que vai fazer da sua vida. Ou você investe, ou você desperdiça o seu tempo e os seus talentos e os seus recursos. Eu desafio você a investir sua vida. O melhor que você pode fazer é ser um instrumento para o ministério de Deus. Um dia você vai estar diante de Deus e Deus vai te perguntar uma coisa: o que você fez com os recursos que eu te dei? Seus talentos, seu tempo, suas habilidades, seu dinheiro. O que você fez com tudo que lhe foi dado? Eu quero que você naquele dia possa responder com todas as letras que você serviu a Deus. Eu não quero que você chegue naquele dia despreparado. Por isso, eu trouxe para você aqui hoje essa mensagem do coração de Deus. As 2 palavras mais poderosas que você pode usar na sua oração são elas: usa-me. Quando você orar dessa forma, acontecerá uma revolução em sua vida e Deus vai te usar como você nunca imaginou ser usado por Ele. Se você disser essas palavras de todo o seu coração, usa-me, você vai experimentar uma alegria
que a maioria das pessoas nesse mundo nunca sentiu, porque nunca entenderam o propósito de suas vidas. Então, por isso, eu convido você a orar conosco mais uma vez. Amado Deus, obrigado porque o Senhor não nos criou, nos salvou e nos chamou para ficarmos de braços cruzados. Servir ao Senhor é um privilégio. Eu quero aprender com Jesus a estar disponível sempre que o Senhor precisar contar comigo, a ter generosidade, gratidão no meu coração. Meu Deus, eu oro por todas as pessoas que estão nos assistindo agora e que o ministério seja uma realidade na vida deles e que todos nós possamos ministrar, porque fomos chamados para ser ministros do Senhor nessa terra e glorificarmos a Deus. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Até semana que vem. Eu aguardo você.